Olá a todos, sejam novamente muito bem-vindos à Porta Oculta. O episódio de hoje nós iniciamos uma atividade nova a respeito dos chakras. Então vamos desenvolver essa temática, né? Vamos falar sobre os chakras em si, sobre a particularidade de cada um deles, vamos tratar um pouquinho a respeito do simbolismo que os chakras possuem. Vamos falar sobre a posição deles no corpo, qual que é todo o processo, todo o metabolismo, né, que esses, esses sete centros de energia acabam reverberando, acabam repercutindo tanto no nosso corpo físico quanto nos nossos demais corpos. Mas antes de falarmos a respeito dos próprios chakras, é importante a gente desenvolver alguns conceitos fundamentais, né, que precedem esse próprio tema. Então, ao longo desse módulo, nós vamos ter outros temas, né, como o próprio entendimento a respeito do corpo etérico, né? Vamos tratar um pouquinho mais a respeito desse, desse corpo, né, que acaba envolvendo todo o nosso corpo físico, né? E o episódio de hoje vamos tratar de prana, da energia que alimenta o próprio corpo vital, né? Obviamente eu vou tratar aqui de alguns conceitos que muitos já podem conhecer, já podem ter um entendimento a respeito dele, mas é muito válido a gente sempre estar tocando de novo nesse assunto, estar reavivando essa informação, ou até mesmo trazendo um primeiro contato para quem nunca ouviu falar ou que tem pouca similaridade com esse tema, né? No episódio de hoje a gente estará focado em falar a respeito do prana. Algumas referências, eu vou deixar duas referências de leitura para alguém que tenha a intenção de se aprofundar um pouco mais. Uma delas é um livro que você encontra com facilidade, tanto versões digitalizadas dele quanto o próprio livro físico, né? O nome do livro, o título dele é Os Chakras e o subtítulo dele são Os Centros Magnéticos Vitais do Ser Humano. Esse, esse é um livro traduzido, né, e distribuído pela editora Pensamento. E é um livro que é uma compilação feita por um teósofo, que é o Charles Webster Leadbeater, ou C.W. Leadbeater, que foi uma das figuras que acabou dando uma continuidade para o próprio movimento teosófico depois do desencarne de Blavatsky, né? Então, Leadbeater tem muito conteúdo dele, tem muitos livros, tem muitos textos produzidos por ele. E esse eu acho que é um dos livros mais fáceis de conseguirmos, principalmente aqui no Brasil, né? O livro, obviamente, ele é bem sintetizado, mas traz boas reflexões a respeito dos chakras em si, quanto de todo o desenvolvimento, né, da vitalidade, o que é o prana, quais são as outras energias além do prana, né? Então, esse é um dos materiais de apoio assim que podemos ter, né, no desenvolvimento desse estudo. E com certeza é um livro muito interessante. E um segundo material que aí tu pode encontrar na forma digitalizada mesmo, né? Que é da revista Dharana Online. A revista Dharana, ela é um projeto da Sociedade Brasileira de Eubiose
E essa revista online você encontra veiculado pelo próprio site da Eubiose. A revista que eu deixo como referência aqui hoje é a revista de número 2 da revista Dharana online, onde tem um artigo que é denominado Os Chakras e o Sistema Endócrino. Esse texto ele foi produzido pelo Marcelo Rodrigues Bate. Esse material a gente vai usar, né, esse material da revista Dharana Online, nós vamos utilizar ele como uma referência, principalmente quando for falar sobre os próprios chakras e sobre o sistema endócrino, né, sobre as glândulas endócrinas. Ele tem umas representações muito válidas, principalmente a respeito da forma dos chakras, das cores que os chakras possuem. Bom, feita essas referências e essa introdução, vamos iniciar essa temática acerca do prana, né? Essa energia vital, esse material prânico que nós consumimos, né? Esse material que garante e sustenta a vida, né? Falando tanto da vida energética, quanto da própria vida física que nós possuímos, né? Esse termo prana, ela é de origem sânscrita mesmo, né? De origem da tradição hindu. E sim, nós poderíamos interpretar a palavra prana, né? Essa terminologia prana, como energia vital. E há outras referências em outras culturas que vão tratar a respeito dessa mesma coisa, dessa mesma energia, do mesmo prana, e vão acabar incorporando outros nomes, vão atribuir outras formas, né? E a gente vai ter como exemplo no Japão, o prana vai ser chamado como ki, que é considerado a energia vital, a energia da vida, né? Então, o ki, assim como o prana, dentro dos conhecimentos japoneses, é considerado como a fonte da vida, né? Então, tudo que existe possui o ki, né? O ki ele está introjetado em tudo. Então, a planta vai possuir uma quantidade de ki dentro dela. Os animais vão possuir uma quantidade de ki, o ser humano vai possuir uma quantidade de ki, até mesmo matérias inorgânicas vão possuir uma quantidade de ki, uma pedra vai possuir ki também, né? E aí a diferenciação do ki, né, vai dar a própria diferenciação da quantidade de vida de cada coisa, assim como tanto a quantidade de Ki quanto o tipo de Ki que cada coisa é carregada, né? Então, dentro do Japão nós temos essa definição de Ki, na China os mesmos conceitos, né, vão ser atribuídos, mas a palavra geralmente utilizada é o Chi, né? Então, o Ki e o Chi vão ter o mesmo sentido, né, uma mesma aplicação. Dentro da tradição egípcia, era chamada essa energia vital, de Ka. Então, a palavra qual se definia essa energia era Ka. E aqui já trazia um sentido até um pouquinho diferente, né, de certa forma, onde realmente o Ka ele representava o respiro, né? Então, o momento do início da existência, é o momento que o Ka se impregna, né? E o Ka ele é liberado quando a vida acaba e a última expiração acontece, né? Então, tem muitos pontos similares, né? O prana, o ki, o chi e o ka, mas algumas definições acabam, alguns trazem uma definição mais completa, outros uma definição um pouco mais vaga, mas seja como for,
está sempre tratando a respeito de coisas muito similares. Que é que para a gente no Ocidente, né, numa uma situação mais atualizada, aí realmente a melhor forma de definição é a energia vital, né? A energia da vida. Então, a energia prânica, como já dito, ela é responsável em sustentar o corpo físico. Então, o corpo físico, como essa matéria orgânica, essa matéria biológica que nós conhecemos, ela possui vida, possui existência, ela possui utilização, calor, sensação e tudo mais, através desta carga de energia vital, de prana, de ki, de chi que ela possui, né? O corpo físico, ele não existe, ele não se mantém, não se sustenta sem a existência do corpo vital. Eu não vou me aprofundar muito hoje falando a respeito do corpo vital, do corpo etérico, porque nossa próxima atividade, o próximo capítulo, ele vai ser realmente voltado a essa temática, né? Mas basicamente devemos entender que o prana, a energia prânica, ela é o que sustenta o corpo vital, o corpo etérico, e esse corpo etérico é o que mantém a existência do corpo físico. A partir do momento em que o corpo etérico, o corpo vital, ele começa a ser dissipado, ser desmanchado, a partir do momento em que há uma desconexão desse corpo vital com o corpo físico, é o momento em que a morte física acontece. Então, o descolamento, a separação do corpo vital do corpo físico vai iniciar o momento de morte do corpo físico, então o nosso corpo passa a se deteriorar, né? Ficamos com aquela questão, né? A partir do momento de uma morte clínica, por exemplo, nós temos a, o momento em que as funções biológicas elas param, então o corpo ele entra num processo de decomposição, né? Ele entra num processo que vai começar a se desfazer. E aí, o que é que provoca, né? Como é que podemos entender essa questão do fim da vida biológica, né? O momento em que para o sistema biológico, no momento, exatamente o momento em que há descolamento, né, desse corpo etérico, desse corpo vital, do corpo físico. Então, não há nada mais sustentando o corpo físico a manter a sua vida, né? E aí, basicamente, a gente tem o prana, né, como um ponto de nutrição para esse corpo etérico e também, né, consecutivamente, uma forma onde há uma conexão desse próprio corpo etérico ao corpo físico. E nós vamos até mesmo entender melhor isso, nós vamos desenvolver melhor essa compreensão, né, da conexão que existe do corpo etérico com o corpo físico quando formos falar sobre os chakras, para entendermos melhor os dutos etéricos que os chakras possuem, até a própria ligação com as glândulas endócrinas. Bom, o corpo vital, ele, né, então vai possuir como alimento, né, o que sustenta o corpo vital vivo, o que mantém esse corpo vital funcionando e o que mantém ele conectado com o corpo físico é o prana, né? O próprio prana é o que vai garantir essa existência. E aí, quando falamos de prana, devemos tentar entender melhor o que é o próprio prana, né? Além de considerarmos apenas rotular ele, né, como a energia vital, a fonte da vida, a gente precisa tentar entender um pouco mais o que o próprio prana é, né? O que ele vai representar para a gente. Como nós
como nós sabemos, né, a matéria ela é constituída por átomos, por corpos que são a menor parte da matéria, por assim dizer, né, que são os átomos. Então, toda a matéria, tudo que existe de forma física, é composto por átomos. Então, um conglomerado de átomos vai construir um corpo de, de qualquer coisa, né? Uma mesa construída de madeira, né? Essa mesa, ela tem como sua constituição pedaços de madeira, tábuas de madeira, placas de madeira, que vão construir essa mesa. Mas cada uma dessas peças de madeira, ela é constituída por átomos. Então, vamos ter átomos ali de carbono, vamos ter átomo de hidrogênio, vamos ter átomos de oxigênio, vamos ter átomos de alguns minerais que estão nessa composição, né? Então, tudo isso vai construir essa peça de madeira, e essa peça de madeira vai ser utilizada para construir a própria mesa, né? Já quando pensamos no prana em si, o prana ele vai ter uma atuação como se fosse átomos mesmo, só que eles são átomos que eles estão além da própria, da própria matéria física. Então, dentro da matéria física, nós temos os átomos conhecidos pela própria tabela periódica, né? E esses átomos de prana, eles são átomos que eles estão em uma dimensão extrafísica. Então eles acabam sendo átomos próprios da do próprio da própria existência etérica. Quando pensamos dessa forma, nós devemos entender que existe uma coexistência de dimensões, onde essas dimensões elas estão conectados, estão acontecendo simultaneamente, mas cada qual em um estado vibracional diferente. Então eu tenho uma vida física acontecendo nesse exato momento, e essa vida física, ela me dá todas as percepções físicas a qual eu possuo. Quando eu penso na existência etérica, a existência etérica ela está à minha volta, eu não consigo percebê-la, mas a partir do momento, né, em que eu desenvolvo certas qualidades e certas habilidades de clarividência, por exemplo, eu consigo enxergar essa existência etérica, eu consigo ter vislumbres, pelo menos, dessa existência etérica. E eu percebo que a vida física ela está mergulhada dentro da vida etérica, por assim dizer. E essa vida etérica, ou melhor dito, dentro dessa vida etérica, estão esses átomos de prana. O prana ele já é uma quantidade de matéria um pouco mais densificada, que é algo mais simples, algo mais fácil, por exemplo, de a gente conseguir enxergá-lo, né? Então ele fica num momento assim quase de uma transição de uma realidade etérica, né, de uma dimensão etérica para uma dimensão física. Então, até mesmo a capacidade de visualizarmos o prana, ela é muito mais fácil, muito mais tangível do que até mesmo ver corpos etéricos, né? E um exercício que podemos utilizar para enxergarmos o prana, para enxergarmos os glóbulos de vitalidade, os corpúsculos prânicos, em um dia ensolarado, né? Um dia de boa iluminação solar, principalmente, ficarmos olhando para uma parede clara, uma parede branca, uma parede de um tom claro, né? À medida em que descansamos a nossa vista nessa parede, né? E tem essa incidência, essa luminosidade solar, a gente começa a ver algumas manchinhas se movimentando, a gente consegue enxergar como se fosse
bolinhas se movimentando, né? E quanto mais treinamos isso, quanto mais conseguimos relaxar ou nos concentrarmos nesses pontos, né, nesses pontos que estão se movimentando, a gente começa a ter uma melhor acuidade visual, a gente consegue enxergar melhor esses glóbulos de vitalidade, né? Então essa é uma das formas que a gente começa a enxergar o prana. Como dito, enxergar o prana é um primeiro estágio, digamos assim, no desenvolvimento de uma clarividência etérica. Não que a nossa intenção aqui seja desenvolvimento de clarividência, mas o prana é algo muito fácil de a gente conseguir enxergar, porque realmente ele é uma matéria etérica, mas é uma matéria etérica que possui uma concentração muito grande, então ele é denso, ele está muito próximo da realidade física, por isso que é mais fácil de enxergarmos, né? E aí, à medida que vamos praticando assim, a gente começa a enxergar de uma forma mais nítida esses corpúsculos, né? Esses glóbulos de vitalidade. Isso ali o que a gente está enxergando é efetivamente enxergando o átomo do prana, a matéria prânica. É essa matéria que nosso corpo absorve, os animais absorvem, as plantas absorvem, né? Todos esses glóbulos de vitalidade, aquilo que acaba mantendo vivo, lembrando, mantendo vivo o corpo etérico e, por consequência, o corpo etérico mantém vivo o corpo físico, né? A alimentação do corpo etérico é o prana, né? E esse prana ele vai ser convertido, vai ser distribuído para o nosso corpo físico em forma de vitalidade, de disposição, de energia em si para fazer as nossas atividades diárias, os nossos exercícios e tudo mais. Eu separei aqui um breve trechinho do livro Os Chakras, do Lyd Bitter, que eu vou ler aqui. Eu separei 2 parágrafos, né? Então, o primeiro parágrafo vai dizer assim: o átomo em si não é mais que a manifestação de uma energia. O Logos quis alojar-se, melhor dito, o Logos quis alojar a sua energia numa forma determinada. Aqui chamamos átomo físico ultérrimo. Esse átomo físico ultérrimo ao qual ele se define seria os átomos essenciais, né? Os átomos básicos da construção do universo, que por consequência acaba sendo átomos do próprio prana, né? Prosseguindo. E pelo esforço de sua vontade, se mantém na referida forma uns 14 bilhões de borbulhas. No próximo parágrafo ele vai dizer: se bem que a energia que vivifica os glóbulos de vitalidade seja completamente distinta da luz, parece que depende da luz em seu poder de manifestação. Quando o sol brilha em todo o esplendor, renova-se copiosamente a energia vital e se forma incrível número de glóbulos, enquanto que em dias nublados diminuem consideravelmente, e durante a noite fica em suspenso a operação, segundo as observações até agora efetuadas. Então aqui 2 trechinhos ao qual o Leadbeater ele fala diretamente a respeito dos glóbulos de vitalidade ou dos corpúsculos prânicos, né? Aí outro ponto interessante a gente vai falar daqui a pouquinho, né, a respeito do próprio Sol, né, dessa energia solar que acaba alimentando o prana, né, que mantém o prana vivo, mantém essa energia ativa, né? Que ele aqui até mesmo se referiu que em dias nublados, né, ocorre uma diminuição dessa vitalidade, né? Bom, então já falamos, né, a respeito aqui dessa questão do próprio prana e a vida, né? Essa sustentação
da vida vindo por parte dessa força, né, do próprio prana, que alimenta o corpo etérico e, consecutivamente, o corpo etérico alimenta o corpo físico. Então, o prana ele vai representar para a gente essa própria energia da vida, né? Então, é a animação da matéria ou a própria animação do físico, ele acaba acontecendo por parte do prana em si, né? E aí a gente até acaba notando isso com uma maior facilidade quando pensamos nas plantas, por exemplo, que absorvem a sua energia, né? Obviamente, né, tem um processo dos vegetais através das raízes, né, que estão trazendo alimento, né, do solo, né? Então, através do solo, a planta ali está captando água, está captando os minerais necessários para a sustentação da sua vida, mas ao mesmo tempo nós temos essas plantas recebendo essa energia solar, né? Que a biologia vai interpretar isso como a fotossíntese, né? Então, ela está recebendo essa energia solar e está convertendo essa energia solar em alimento, em nutriente, né? Para a sua existência. Porém, ocultamente, o que a planta está processando ali no momento da fotossíntese é justamente essa absorção do prana para dentro do seu corpo etérico, né? A planta ela também vai possuir um corpo etérico. Então todo esse processo, toda essa fotossíntese, ela realmente vai acontecer através da absorção do prana pelo corpo etérico, né? Então a vida do corpo físico ela vai ser mantido por essa existência do corpo vital, né? Como bem mencionamos. E o corpo vital ele vai ser sustentado pela carga de prana. Então, essa energia do prana, quanto maior for essa dose de prana, mais força esse corpo vital tem, né? E, consecutivamente, mais força o próprio corpo físico vai possuir, né? E aí, no, quando pensamos no Sol, né, já referido aqui, e até mesmo falado a respeito desse processo do reino vegetal, nós vamos observar aqui que o, o Sol, né, no nosso sistema, né, que seria aqui do planeta Terra em si, o Sol ele vai ser a fonte de prana, né? Então o prana ele vai vir, vai ser direcionado do Sol para nós. O Sol, basicamente, o que ele faz, ele processa energias espirituais, né? Energias mais sutis do que o próprio prana. Ele especializa essas energias, adequa elas para a nossa realidade, para as nossas necessidades. Então, o Sol ele vai atuar como um processador de energia espiritual, onde parte dela vai ser convertida, né, em prana e vai ser direcionado para a gente aqui na Terra. Então, o Sol está captando energias mais sutis, está convertendo parte delas em prana e esse prana ele emana até nós através da própria irradiação solar, próprio da luz solar. Então o prana ele vem junto com a luz solar, né? Então o Sol ele envia as suas energias carregadas de prana e junto do prana vem outras formas de energia, assim como a própria luz, né? É, a, a luz não é o prana. A luz ela é um substrato do próprio prana. Então, uma modalidade física, né, uma forma em que o prana se modula fisicamente,
vai ser através da própria luz. Então, algumas energias que são emitidas do próprio, energias físicas, no caso, né, que são emitidas do Sol, elas vão ser todas tipos físicos do próprio prana, e a luz é uma delas, né? A luz, ela é um reflexo físico do prana, e por isso a importância que a luz tem, a luz solar, a incidência da luz solar tem na própria manutenção da vida, como já mencionado, as plantas fazendo fotossíntese, né, utilizando essa luz solar como alimento, né? Mas a luz, ela é uma das formas de energia, né? Uma das formas de energia especializadas a partir do próprio prana. Nós vamos ter também o magnetismo, por exemplo, a eletricidade também vai ser um tipo de energia, a própria gravidade. Basicamente, todas as formas de energias densas que nós conhecemos, elas são provenientes do prana. O prana vai ser uma energia geral, né? Então, o prana é uma energia geral e as demais energias acabam se processando a partir do prana, ou são manifestações físicas do próprio prana, né? Então, magnetismo, luz, eletricidade, calor, tudo isso é fruto do próprio prana, né? Então, nós temos o Sol, recapitulando, né? Ele age como um transformador de energias sutis. Então, ele recebe essas energias sutis, processa, converte parte delas, e como um produto principal do trabalho do Sol, né, processando, né, fazendo essa magia, ele tem como resultado o prana, que é encaminhado para a gente e para manter a vida aqui no nosso sistema, né? E aí, como até mesmo mencionado, né, no trecho ali do livro, né, onde é falado a respeito da incidência de luz, né, como é importante a incidência da luz para que tenha prana disponível, né, na face da Terra. Dias nublados, por exemplo, a incidência de prana, ela é mais baixa. O que acontece? Os glóbulos de vitalidade, os corpúsculos prânicos, né, essa matéria de átomos prânicos que está contido dentro da nossa atmosfera aqui, dentro do nosso sistema, eles existe uma carga, essa carga ela está presente aqui à nossa disponibilidade. Obviamente, nós vamos consumindo essa carga de prana, né, devido à nossa necessidade de manutenção da vida. E junto com isso, novas cargas de prana vão chegando de acordo com a incidência da energia solar. Então, durante o dia, o Sol ele está emitindo os seus raios, está emitindo sua energia, sua luz, seu magnetismo, junto com tudo isso vindo prana, né? Vindo prana aqui para a face da Terra e para os demais planetas, enfim. Isso se distribui em toda a face da Terra, mas obviamente a concentração maior é onde a luz está acontecendo. Em um dia nublado, por exemplo, um dia chuvoso ou um período de inverno onde existe pouca incidência solar ou pouca energia do Sol consegue chegar até nós, as nuvens ali elas acabam criando uma barreira e essa energia tem dificuldade de chegar até o próprio solo, né? Isso é uma das situações que faz com que reduza a disponibilidade de. Não é que não existe prana, o prana permanece existindo, mas reduz a disponibilidade de prana, certo? Isso é uma das situações. Quando nós pegamos aí um período de muitos dias sem essa energia solar,
essa dosagem de prana aí realmente ela começa a racionar, ela começa a diminuir cada vez mais, porque cada vez a luz do sol, a luz que chega até a gente, ela está pouca por muito tempo. Então, a dose de prana no ambiente ela começa a reduzir, né? Não, existe uma dificuldade de repor essa carga, né? E aí, ao outro lado, outra situação que nós temos é o período da noite, por exemplo. O período da noite há uma carga de prana no ambiente, mesmo que não tenha sido um dia nublado, por exemplo. Como não há mais a luz solar, a incidência dessa luz solar, o prana ele vai se reduzindo da mesma forma, porque não há uma alimentação, né? O que que nós temos aqui? Temos duas situações. Uma delas é o prana vindo do Sol até a face da Terra, e a outra é que essa luz, da mesma forma em que a luz ela é um produto do prana, a luz ela excita o prana. Então eu posso ter vários glóbulos de vitalidade à minha volta durante a noite, por exemplo, só que a potência que esses glóbulos possuem, ela é mais baixa do que seria de dia, porque eu não tenho a luz, o calor solar excitando esses glóbulos de vitalidade. Então, o meu corpo está se nutrindo desse prana, mas esse prana ele tem um menor potencial, porque não há essa excitação da luz solar para manter ele vivo, digo, para manter ele em seu potencial, né? E quando eu pego um período de dias de chuva ou de muitos dias de inverno sem luz solar e tudo mais, a mesma coisa acontece. Eu tenho prana à minha volta, mas a potência desse prana ela é menor. Então o meu corpo vital tem ele está se alimentando de porções de vitalidade, só que essa vitalidade ela é mais baixa, né? Então esses são dois pontos, né? Tem tanto o ponto da redução de corpúsculos prânicos pela falta de sol, quanto a baixa potência deles pela falta da própria luz solar, né? E aqui nós temos dentro desses pontos observados, as duas reflexões, né? Uma delas é observarmos que é comum em países, principalmente nós pegando o norte da Europa, né? Onde tem invernos muito rigorosos, né? Não somente o norte da Europa, mas o próprio norte das Américas, né? O Canadá, o norte dos Estados Unidos. No período de inverno, há pouquíssima luz solar, né? E aí nós temos muito, isso realmente é algo estatístico, né? Há muita incidência, tanto de morte, né? De pessoas devido a essa baixa vitalidade, né? É muito comum pessoas mais idosas ou pessoas com um corpo mais debilitado realmente não conseguirem passar o inverno, né? Acabam falecendo durante o inverno e um dos principais motivos é essa baixa vitalidade, né? Um corpo envelhecido, um corpo que não é saudável, ele é consecutivamente um corpo que tem menos vitalidade e naturalmente esse corpo ele acaba sofrendo mais com a pouca disponibilidade de prana. Essa é uma situação. Outra situação é que a dosagem do prana, essa dosagem de vitalidade, é uma das coisas que acabam mantendo o nosso ânimo, acaba trabalhando os nossos humores e mantém consecutivamente a nossa própria saúde mental, a nossa clareza de pensamentos. E devido a isso, nós também vemos de forma estatística, né, como é comum
como são comuns os estados de depressão, de isolamento, nesses países durante o período de inverno, né? Então, essa falta de disponibilidade de prana acaba também afetando o humor das pessoas e faz com que elas acabem ficando em estados mais depressivos, né? E em contrapartida, nós vemos regiões assim de maior incidência solar, né? Regiões litorâneas, regiões equatorianas, por exemplo, onde o povo tende a ser um povo mais animado, existe uma disposição maior à atividade, a fazer as coisas, né? Então, a incidência solar na região, no ambiente em que se vive, ele acaba sim alterando os humores da população, né? Então você pode ter uma população mais depressiva, mais retraída, mais isolada, em regiões de pouca iluminação, e aí você, em contrapartida, tem populações mais animadas, mais é, festivas, por assim dizer, em regiões onde tem muita incidência solar. Tudo isso acaba sendo um reflexo, né, é, é, do prana atuando tanto no corpo físico quanto no corpo emocional dos indivíduos, né? Ah, para finalizar essa parte, né, de sol e de energia solar, eu separei mais um trechinho aqui do livro dos chakras. Vai dizer o seguinte: portanto, durante a noite vivemos a espessas das reservas de vitalidade acumuladas durante o dia. E ainda que pareça realmente impossível o esgotamento das reservas, devem diminuir notavelmente quando está o céu nublado durante muitos dias seguidos. Uma vez carregado, o glóbulo atua como elemento subatômico e não está exposto à transmutação ou perda de energia até que absorva um ser vivo. Então, por isso a importância também de buscarmos né, ter uma vida mais saudável, né? Uma vida mais saudável naturalmente vai fazer com que o meu corpo seja mais saudável, consecutivamente eu consiga absorver mais prana, né? E aí isso vai entrar no modo onde isso vai me condicionar a ter um corpo mais saudável também. Além disso, buscar ter mais hábitos diurnos, né? Hábitos diurnos, eles acabam sendo mais saudáveis, porque eu tenho uma maior predisposição para a absorção de prana, e além disso, o próprio contato com o sol, então a importância de sairmos de dentro de casa, tomarmos sol, estarmos em contato com o meio ambiente, para que absorvamos boas e generosas cargas de prana. Prosseguindo, vamos falar sobre um pouquinho mais profundo a respeito do próprio prana, porque devemos entender que existem 7 tipos de prana, 7 qualidades diferentes dessa própria energia. Então, o prana ele se fragmenta em 7 raios ou 7 tipos de prana, né? 7 qualidades especializadas do próprio prana, que nós vamos ter como correspondência à luz, né? A luz, ela se apresenta como uma luz branca, né? Pensando na própria luz do sol, ela vai se apresentar para a gente como uma luz na cor branca, mas essa luz ela pode ser dividida em 7 tons ou 7 cores distintas, que vai ser as próprias 7 cores do arco-íris, ou as 7 cores fundamentais. Bom, aqui nós estamos traçando uma correlação, né, uma correspondência entre o prana
e a luz, né? Como já dito, a luz ela é um subproduto do prana, ou melhor dito, ela é uma manifestação física do prana, uma das manifestações físicas do próprio prana. Então, a luz acaba agindo como um reflexo do prana, né? O prana ele tem como uma matéria bruta, como uma matéria completa, né? Ele representa uma energia total. E essa energia total, ela se subdivide em 7 tipos de energias distintas. Então, ela vai acabar gerando 7 tipos de prana. E em correspondência a isso, nós temos a luz, que vem como uma cor branca, luz branca, que se fragmenta, né? O que podemos dividi-las em 7 cores diferentes, em 7 tipos de luz diferentes. Essas 7 luzes, elas se concentram em uma única, e consecutivamente os 7 tipos de prana se concentram em um único tipo de prana. Então, o prana em sua forma bruta, ele está em correspondência com a cor branca, que vai ser a oitava ou a energia agregadora de todas as formas de prana, né? Então, essa energia ela pode se fragmentar em 7 tipos. E por que que isso acontece? Acontece justamente para ser melhor processado pelos corpos que vão absorver. Então, o prana se dividindo, se fragmentando em 7 tipos de prana, né? Cada tipo de prana ele vai ter uma atuação específica ou uma especialidade de atuação. E isso tudo, né, dele se fragmentar em 7 tipos é para facilitar justamente o processamento em nossos corpos, né? Absorver o prana na sua integralidade é algo mais difícil para a qualidade do corpo vital que nós temos. Então, essa fragmentação do prana ajuda na absorção, ajuda em direcionarmos melhor essas energias, né? Quando formos falar dos chakras, por exemplo, vai ser muito fácil de entender isso, justamente por essa correlação do prana com a luz. Então, nós vamos definir esses 7 tipos de prana em 7 cores distintas. E vamos ver que cada chakra possui cores, né? Alguns chakras possuem uma única cor, outros chakras possuem 2 ou 3 cores. E tudo isso indica justamente o tipo de prana que cada chakra vai trabalhar, né? E aí, quando falamos do chakra esplênico, que é o chakra, a principal responsabilidade do chakra é justamente fazer essa absorção do prana, né? Ao nível vital, nós vamos ver que ele é o único chakra que possui as 7 cores, né? Então, o chakra esplênico é o responsável por trabalhar os 7 tipos de prana. E em contrapartida, os outros chakras, nenhum deles vai trabalhar com todos, vai trabalhar apenas com alguns chakras, com alguns tipos de prana específico, né? Então, cada chakra ele processa ou absorve tipos específicos de prana, né? E por essa razão que a gente vai conseguir distinguir, né, qual tipo de prana cada chakra vai trabalhar, né? A única exceção, como falamos, é o chakra esplênico que trabalha todos os tipos de prana, né? Então, as cores dos chakras, elas são as cores do tipo de prana. Quando a gente qualquer representação que você veja de um chakra, vai ter algumas cores específicas ali na representação dele e tal. Não é a cor do chakra. A cor é a cor do prana ao qual esse chakra está processando, né? E essa cor, obviamente, ela não é uma cor, é uma representação que nós fazemos. Não é uma cor física, é uma cor própria do corpo etérico, né? Então, apesar de representarmos com uma cor vermelha, com uma cor azul, com uma cor verde,
não é exatamente aquela cor, é algo que se assemelha àquilo, certo? Mas, repetindo, a cor do chakra não é a cor dele, é a cor do tipo de energia, do tipo de prana específico ao qual ele está processando. Muito bem, falamos a respeito, né, acredito que da melhor forma possível a respeito do próprio prana e sobre a absorção do prana. Agora vamos entender como tudo isso acaba se processando, né? E uma das melhores formas que temos, né, para absorver esse prana, para agregar essa energia no nosso corpo vital, é através da respiração, né? O prana, obviamente, ele é absorvido pelo nosso corpo através dos alimentos e dos líquidos que nós ingerimos, né? Tudo aquilo que eu como, tudo aquilo que eu consumo ou que eu bebo, ele possui uma carga de prana. Só que o meu metabolismo, tanto vital quanto físico, ele não é muito habilidoso em separar esse prana, né, em absorver o prana como algo ingerido dentro de mim. Né, essa é uma situação. E a outra situação é também que para que eu absorvesse bastante prana através do alimento, eu precisava comer muito. Né? Isso é uma situação. Então, eu absorvo prana através do alimento e da água? Sim, só que pouco. Né? Outra forma que nós absorvemos o prana é pela pele, pelo nosso tecido tegumentar. A incidência de luz, a incidência de calor, tudo isso são formas que o prana chega até o meu corpo, né, e que eu também estou absorvendo. Então, o ato, por exemplo, né, a palma da mão é um dos pontos mais sensíveis, um dos pontos de melhor eficiência de absorção do prana através da pele, né, através do tecido. Então, por exemplo, ficar espalmado no sol, ficar com as mãos espalmadas, recebendo luz solar na palma da mão, é uma forma de captar prana. Que seria basicamente, eu estou basicamente fazendo fotossíntese nessa técnica, né? Mas da mesma forma, a quantidade de prana que eu absorvo através da minha pele também não é muita, né? E qual seria a melhor forma, né, de absorver? É através da respiração. Então, a carga de prana, a carga de ar que eu respiro, obviamente, ela é muito maior durante o dia do que a quantidade de energia que eu poderia receber pela pele ou pelo alimento, né? Então, os átomos, né, como isso acaba se processando, né? Que os átomos de oxigênio, eles são um principal veículo, eles são uma ótima forma de condução do prana, né? E então, o momento em que eu estou respirando, obviamente eu estou carregando os meus pulmões não apenas de oxigênio, né? Tem muitos outros gases no meio ambiente, mas o oxigênio ele acaba sendo um ótimo veículo de condução de prana, né? Principalmente se for um dia ensolarado, como já falamos, né? Esse prana está muito excitado, então à medida em que eu respiro, eu trago uma quantidade de oxigênio para dentro do meu pulmão, dos meus pulmões. Junto com essa carga de oxigênio estão esses glóbulos de vitalidade. Isso é um dia solar, eles estão bem excitados, e aí o metabolismo, o processo de absorção do prana pelo meu corpo etérico ele vai acontecer. O, o prana, basicamente, ele é uma matéria que acaba envolvendo tudo, né? Então, tudo que é tipo de átomo, ele vai possuir uma carga de prana junto de si, né? Como se fosse um envolto
do átomo, né? Mas alguns tipos de elementos eles conseguem eles conseguem ter uma cápsula mais forte de prana. Então, em volta de alguns tipos de átomos específicos, tem uma maior concentração, tem uma maior facilidade do prana se impregnar, o prana se unir a ele. E um desses exemplos é o próprio oxigênio, né? E aí, obviamente, quando falamos de prana, para quem já é familiarizado a respeito disso, vai pensar sobre o próprio pranayama, né? Que são técnicas, são exercícios de respiração. Então, exercícios de pranayama, técnicas de pranayama, são formas de melhorar e absorver maiores doses de prana, né? Tudo isso, obviamente, vai se processar através da respiração, né? Exercícios de pranayama são técnicas de respiração. A intenção dessas técnicas de respiração melhorar tanto a nossa capacidade pulmonar, a nossa capacidade física, né? Para que a gente consiga cada vez mais absorver maiores dosagens de oxigênio, né? Isso é, maiores dosagens de prana para dentro da gente. Isso é um primeiro ponto, né? Eu aprendo a trabalhar melhor o meu corpo físico para que eu consiga jogar uma maior carga de prana para dentro de mim. E em contrapartida, eu preciso também, além de melhorar essa quantidade que eu jogo para dentro, melhorar a forma de absorção. Então, essas técnicas de pranayama, geralmente, elas trabalham, né, com essa questão de inspirar, né, absorvendo essa energia para dentro, prendendo essa energia dentro de mim, né? Então eu posso comprimir essa energia ou apenas segurá-la, né? Isso daí vai fazer com que facilite a absorção, né? Quanto mais tempo eu seguro esse prana ou esse ar dentro de mim, maior é a facilidade que o meu corpo tem de absorver essa energia, né? E no momento em que eu expiro, eu estou expelindo apenas o gás carbônico em si, né? E outros gases que o meu corpo não absorve, e os corpúsculos de prana descarregados, né? Então, basicamente o prana ele não se extingue, né? Isso daí é outra coisa importante de a gente entender. Ele não se extingue, ele não deixa de existir. O que acontece é que eu absorvo o glóbulo. Esse glóbulo ele tem uma carga de energia. Essa energia é absorvida pelo meu corpo vital, é convertida em vitalidade, né? É convertido em material etérico que vai nutrir meu corpo. E no momento que eu expiro esse corpúsculo prânico descarregado. Então é como se eu ingerisse uma bateria carregada, eu consumo a energia dessa bateria e eu expilo a bateria sem a carga energética ou com a carga energética bem mais baixa do que aquela que eu absorvi, né? Então, isso é basicamente o processo das técnicas respiratórias ou do pranayama, né? Exercícios respiratórios, né, eles então, acabam carregando melhor o meu corpo vital, eles melhoram a minha capacidade física de respiração. Consecutivamente, isso vai melhorar a minha saúde, a minha força física, a minha disposição, a minha qualidade mental, a minha qualidade emocional e por aí vai, né? Basicamente, quanto mais prana, mais energia eu vou ter para utilizar na minha vida, no meu dia a dia. Chegando na parte final já, né, deste capítulo, eu vou falar um pouquinho sobre duas outras energias, dois outros tipos de energia, o qual nós vamos desenvolver melhor nos próximos capítulos, né? Eu vou falar brevemente a respeito da energia de Fohat, a energia de Kundalini.
Forrati e Kundalini, na real, são as duas energias principais e o prana é uma energia complementar a elas, né? É, o prana ele vai ter uma importância, obviamente, muito grande, principalmente na manutenção da vida em si, né? Mas quando falamos de Forrati e Kundalini, estamos falando aí sim de energias superiores. Uma energia, né, que seria Forrati, mais conectada à essência espiritual em si, e Kundalini focada mais na especialidade da matéria ou da própria manifestação, né? Forrati é uma energia que não é muito falada a respeito dela, né? É um tema mais fechado, mas é algo que dentro da própria teosofia, da própria biose, se desenvolve melhor esse entendimento a respeito de Forrati. Kundalini já é uma energia muito mais difundida, muito mais divulgada, né? Porém, há muitas ressalvas a ser feito a respeito de Kundalini, porque há muitos erros e muitas informações deturpadas a respeito dessa energia especialíssima, a qual é Kundalini, tá? Uma primeira ressalva importante a ser feita é fique muito atento, né, se você ouve a respeito, enfim, ouve a respeito, tem interesse em fazer um curso de final de semana que você vai despertar Kundalini. Olha, a gente consegue trabalhar com esse tipo de energia, né, que seria essa energia de Kundalini, mas em um curso de final de semana você não vai despertar ela, né? Então há muitos há muitos equívocos que são considerações pouco errôneas a respeito de Kundalini e há erros gravíssimos falando a respeito de Kundalini, né? A falar sobre Kundalini, falar sobre, eu tenho minha Kundalini desperta, não, eu manipulo minha Kundalini. Isso é um erro grave, porque assim, quando, quando, quando se pega qualquer estudo sobre tradição falando a respeito de Kundalini, você vai ver inúmeros yogis trabalhando a sua vida toda para despertar Kundalini e não conseguindo despertar Kundalini, certo? Nós vamos ver inúmeros representantes de outras tradições falando sobre essa própria energia, falando que o momento em que despertaram Kundalini realmente foi o momento do ápice do seu desenvolvimento, né? Então, assim, em suma, ter a Kundalini desperta é ter o potencial máximo do ser humano desperto, né? Então, isso quer dizer que ter a Kundalini desperta te coloca na condição de um super-homem, né? É você ter o conhecimento total de tudo, você ter um potencial máximo, ter um potencial de manipulação das forças da natureza e por aí vai. Então, como eu já disse, né? A Kundalini, falando especificamente desse termo, né? É um termo que vem da Índia e dos próprios tratados hindus falando sobre Kundalini, ou você vendo os próprios yogis falando sobre Kundalini, eles trabalham uma vida toda e eles conseguem apenas ter vislumbres do que é o potencial de Kundalini, né? Então, você pega a tradição que fala sobre Kundalini e os seguidores dessa tradição, e eles passam a vida toda tentando despertar Kundalini e não conseguem. Ou tem apenas um relance do que é a energia de Kundalini desperta. E aí você pega inúmeros conceitos equivocados, por falar de uma forma mais
educada possível, onde a pessoa, enfim, diz que fez uma respiração e despertou Kundalini, e hoje ela ministra cursos ou retiros de trabalho de Kundalini, onde a pessoa vai despertar Kundalini no final de semana, entende? Não é uma crítica pessoal, não é uma crítica à pessoa, aos indivíduos que fazem isso, tá? Mas é realmente assim, uma falta de estudo, uma falta de busca, tá? Kundalini é uma energia muito aquém do que geralmente é dito por aí, certo? Então, isso são algumas ressalvas importantíssimas a serem feitas, tá? Até então, porque um despertar errado de Kundalini, ou um momento em que você força demais com que essa energia desperte em você, ou que você tenha um primeiro contato com ela, se você não está apto, se você não está preparado, se o teu corpo físico, teu corpo vital, teu corpo emocional, teu corpo mental não está preparado para ter o vislumbre do que essa energia isso pode sim trazer sequelas, isso pode trazer problemas realmente graves para o físico, para o vital, enfim, né? As pessoas podem enlouquecer com essa energia ou pode até mesmo ter problemas físicos reais por causa de um despertar sem preparo adequado desse tipo de energia, tá? Então, bom, Forrat. A energia de Forrat, então, como eu já falei, ela é uma energia mais ligada ao potencial da ideação. Eu não vou me aprofundar a respeito de nenhuma dessas duas energias, tá? Kundalini a gente vai falar um pouquinho mais quando a gente for falar do chakra fundamental, que é o chakra raiz, tá? Mas não vou me estender muito, porque, como eu disse, há muitas interpretações errôneas a respeito disso. A minha intenção aqui também não me defrontar contra pessoas que têm apresentações diferentes a respeito disso. E que além disso, né, tanto o Forrat quanto o Kundalini são energias que a gente não tem, nós não temos estrutura para ter boas compreensões a respeito dela, nós não temos estruturas éticas, condições físicas adequadas para absorver esse tipo de energia ou para tentar manipular esse tipo de energia, entende? Então, se é algo, se é algo que realmente eu possuo muitas limitações para entender, vamos ficar no básico, vamos ficar no feijão com arroz, que é a melhor forma da gente seguir, né? Então vamos falar um pouco a respeito dela, mas sem muito aprofundamento, né? Diferente do prana, por exemplo, que é uma energia real que a gente consegue trabalhar, a gente tem capacidade para manipular, para aprender a utilizar o prana. Então vamos focar naquilo que nós somos mais capacitados, né? E essas outras energias que são mais distantes da nossa, devido às nossas limitações, a gente tem o primeiro contato, né? Mas não foca tanto nela, que realmente é algo que fica muito distante da gente, e tentar trabalhar algo sem ter a capacidade de trabalhar é como querer, né, pedir para uma criança acender o fogo com gasolina, sendo que ela mal sabe usar um fósforo direito, né? Bom, Forrat é uma energia ligada ao potencial da ideação, então Forrat é uma energia mais espiritual, né? Ela basicamente é a energia que desce do espiritual até o material, trazendo as ideias do próprio plano cósmico. Então, de Forrat é onde vem vamos dizer assim de uma forma bem simplória, né? É de onde vem o plano do espiritual para a matéria, né? Então, a ideia de Deus vem por Forrat para que seja executado na face da Terra.
E aí, quando falamos de Kundalini, nós estamos falando da energia da realização. Então, Kundalini é a força do mundo já realizado, ou da própria matéria. Kundalini é a energia que sobe do interior da Terra, levando para o mundo espiritual os conhecimentos já realizados. Então, nós temos Fohat descendo com a ideia e Kundalini que sobe com aquilo que já está concretizado, com a informação daquilo que já foi feito. Então, nós temos Fohat descendo do céu e Kundalini subindo da terra, né? Com todo o conhecimento já feito. Então, Fohat vai possuir uma coloração esverdeada, né? É uma energia sutil, uma energia superior, de coloração esverdeada, de uma sensação meio fria, por assim dizer, né? Então é um verde meio pálido, é uma cor, é muito sutil, né? Então, apesar de ser uma cor, não, uma energia radiosa, uma energia com potencial muito grande, ela vai ser representada com uma sensação mais fria e de um tom verde claro, verde meio pálido. E em contrapartida, Fohat vai ter como uma energia terrena, né? Vai ter um brilho muito intenso, né? Uma cor de um vermelho ígneo, e com a sensação de muito calor, de muita temperatura, né? Então essas duas energias, uma descendo e outra subindo, né? E há um momento de choque, há um momento de encontro delas, né? E aqui esse momento de encontro é um momento de maior potencial, né? Fohat vai seguir o seu movimento de descida, Kundalini vai seguir o seu movimento de subida. Mas esse ponto de encontro, né, esse ponto de contato entre as duas é um ponto de grande potencial, né? Ponto de grande potencial de equilíbrio mesmo dessas duas forças, né? Então, basicamente é isso que eu me retenho em falar hoje a respeito de Fohat e Kundalini. Vamos tratar um pouco melhor a respeito desses dois temas, né? Vamos falar um pouco mais a respeito de Kundalini, falando do chakra fundamental, e vamos falar mais a respeito de Fohat quando falarmos sobre o chakra coronário, mas novamente sem se aprofundar muito a respeito dessas duas forças, que são forças muito distantes das nossas capacidades de compreensão e até mesmo de manipulação, né? Então essa foi a atividade de hoje, falando a respeito de prana. Na próxima atividade, o tema vai ser o corpo etérico. Vamos entender realmente o processo desse corpo etérico, do corpo vital, né? Entender como a energia se movimenta dentro dele, qual é a conexão, né, do próprio corpo vital com o corpo físico, o corpo vital com os chakras. Aí a gente se aprofunda mais nesse tema em si, né? Para dar seguimento falando a respeito dos chakras. Espero que o conteúdo de hoje tenha sido, no mínimo, interessante, no mínimo curioso para cada um de vocês. E aguardo no próximo episódio. Fiquem bem, até a próxima. Se tiverem interesse, então, só para recapitular, né, duas referências de tema. Eu dou o livro dos os chakras, os centros magnéticos vitais do ser humano. É o livro do C.W. Leadbeater, na editora Pensamento. Tem tanto versão física para acesso quanto a versão online. E também, se tiverem interesse, recomendo que busquem a revista Dharana Online, edição número 2, com o artigo Os Chakras e o Sistema Endócrino. Esse artigo foi escrito por Marcelo Rodrigues Bate.
Até a próxima!